Beleza, pessoal? Então a correção dos exercícios aí, tá? Vou trazer o material aqui para nos auxiliar. Bom, exercício de número 1. Crie um banco de dados chamado biblioteca. Vamos lá. Então eu vou usar aqui um create schema, né? Vou chamar esse banco aqui, ó, de biblioteca. Vou dar um apply. Confiro ali o comando e executo ele. Fecho aqui, ó. Tá ali o meu biblioteca. Quando eu crio um banco, eu já seleciono ele, dou 2 cliques ali, já deixo selecionado para evitar que eu esqueça de enviar comandos ali pro servidor, ali pro SQL e não gerar nada, né? Ou então tá com o banco selecionado errado ali, outro, e criar uma tabela em outro banco ali sem querer, né? Então, biblioteca está criada. Vamos para o próximo exercício ali, que é o exercício número 2. No banco biblioteca, cria uma tabela chamada livros. Tá, então eu já vou abrir create table e já vou dar o nome ali de livros. Esse é o exercício 2, tá? Ó, livros. Agora eu vou começar a criar os campos dele aqui. Vamos ver. Nós vamos ter ID, título, autor, ano, estoque. ID, título, ano, estoque. Tem mais coisa. Título, autor e ano. Título, autor e ano. São 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou arrumar a ordem. Título, autor e ano, né? Dá para mexer para cima ali, ó. Título, autor, ano, estoque. Agora eu vou configurar aqui as características, as propriedades dessas colunas. Vou adicionar o auto increment aqui. O título é um texto obrigatório. Vou deixar varchar 45 mesmo. O autor, se eu não me engano, também. O ano é um inteiro. Um int. E o estoque é um inteiro com valor padrão 0. Eles podem ser nulos, porém só o estoque, quando não for preenchido, vai assumir um valor 0. Né? Se eu quisesse aqui que claro, a gente está falando de livros, né? Podem existir livros extremamente antigos ali. Mas se eu quisesse que, se o cara não informar o ano de um determinado livro for o ano de 1900, se ele não informar nada, ele assumiria o ano de 1900 aqui sozinho, tá? Mas eu vou deixar do jeitinho que está no exercício. Título, autor, ano, estoque. Essas configurações. Certo, vou aplicar. Ele gera ali o comando, ó, que bonitinho. Create table. Cada uma das colunas com suas características, né? E o primary key ID ali. Aplico, ele roda o comando. Posso fechar aqui e confiro ali, ó. Então ele criou minha tabela livros com esses campos aqui, né? Próximo exercício número 3, alterando tabelas. Adicione uma coluna chamada gênero na tabela livros. Então vamos lá. Alter table. Ele vai abrir o painel lá, igual quando a gente cria. Gênero, um texto, né? Vou deixar 45 mesmo. Ele não numera, não deixa o padrão 45 ali. Aplico. Ele deu um alter table, add column. Não deu nenhum erro, eu fecho ali. A minha tabela agora tem gênero, né? Tem ID, título, autor, ano, estoque e gênero. Parece muitos campos, né? Mas existem tabelas com muito mais campos que esse aqui. Próximo exercício, número 4.
cria uma tabela temporária chamada clientes. Eu só coloquei aqui temporária porque depois de a gente criar ela, ela vai ser excluída, tá? Mas existe esse conceito, tá, de tabela temporária, que é uma tabela que ela não fica guardando dados, ela só é usada temporariamente ali na hora que o programa está rodando, e aí é colocado alguns dados dentro dela, ou preenchido alguma coisa, mas depois são eliminados todos, tá? É um outro conceito que a gente pode ver depois. Clientes com esses atributos aqui. Então vamos lá, criar essa tabela, né? Create table. Chamar ele de clientes. Aqui eu já sei que é ID. Nome e e-mail. Só isso. Nome. E-mail. O ID é auto-increment. O nome é texto, o e-mail. É só isso. Se é não nulo, padrãozão, até porque a gente acaba de criar ela, a gente exclui, que é só para exercício, só título de exercício mesmo, né? Olha lá, criei, né? Posso fechar aqui. Tem meu banco de dados tem 2 tabelas agora, né? Cada um com as suas características ali. Depois de criar, excluo ela. É só para aprender mesmo, né? Clientes. Então, botão direito, drop table. Vou rever esse código, né? Só para mostrar ali. Executei e apagou a tabela ali, tá? Cria um banco testDB. Após criar, excluo. Criar um banco, tá? Não é uma tabela. Então, create esquema. Vou chamar ele de testDB. Vou aplicar ali. Nem vou selecionar ele. Tá aqui ó, testDB. Nem preciso selecionar, porque eu vou dar um botão direito nele, né? Então vou dar um drop esquema. Só revisa, né? Só se é realmente ele que está excluindo. É ele. Foi. Então exercício número 5 aí, bem tranquilo. Exercício 6. Criar uma estrutura para o sistema de estoque. Então, no banco biblioteca, cria uma tabela chamada fornecedores. Vamos lá, no biblioteca, criar uma tabela chamada fornecedores. Fornecedores. ID, nome e contato. Vamos lá. ID, nome, contato. O ID é auto-increment. Isso aqui é padrão, né? O nome texto obrigatório, ou seja, não nulo, e o contato padrãozão. É para criar, né? O primeiro é para criar ela, tá? Então a gente cria. Tá lá o create dela. Tá criadinha ali, ó, fornecedores, né? Depois, né? Então, depois de criar, adiciona uma coluna chamada endereço. Então, vou dar um alter table aqui. E a coluna que a gente vai criar é endereço. Endereco, né? Aplico. Ele faz um alter table add column. Maravilha. Posso fechar. Confiro ali, né? Tá aqui, ó. Ou ali por dentro. As colunas, né? Bacana. E aqui acabou. Então, olha só. Essa parte de gerenciar ali, né? Tabelas. Gerenciar o banco e as suas tabelas, suas colunas, seus campos e as características. Era isso. Aquele outro vídeo sobre a gente fazer isso tudo, mostrando como é que faz. E agora esses exercícios de fixação. Se você falhou em algum dos exercícios, né, comenta lá por que você falhou, se você esqueceu ou se você fez de outra forma, né? A linguagem SQL, embora ela é um pouco mais rígida que uma de programação, ela
ela tem que ser um pouco mais direta ali, direcionada com o comando bem certinho. Ela tem umas pequenas variações dentro da mesma linguagem, e entre as linguagens SQL existem outras pequenas variações, né? Mas dá para fazer de diversas formas, não, de algumas formas diferentes. Beleza? Essa é a correção aí dos exercícios. Dá o like aí, compartilha, comenta. E um abraço aí, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchauzão, beijo.